dia, Comex. Eu quero falar hoje sobre soft skills. Quero falar sobre habilidades que a gente tem que ter como futuro profissional de comércio exterior. Alguns estudos já que diz que nós vamos ter que nos preparar para, no mínimo, ter 4 carreiras e uma diferente da outra até o fim da nossa atividade econômica ativa que a gente tem, que hoje está cada vez mais avançado, né? Hoje, 60 anos, altamente e economicamente ativo. Aí junta as gerações, né? A geração X com os millennials, com a geração Z aí, mas o que tem em comum tudo essas são as habilidades comportamentais. Cada vez, sempre foi exigida, e vai continuar sendo. Então, eu vou listar algumas para vocês pensarem a respeito e tentarem desenvolver isso ao longo da sua carreira, porque faz toda a diferença. Primeiro, aprendizado contínuo. Aí eu vou também na agilidade. Hoje a gente tem falado muito, não hoje, já faz tempo, de métodos ágeis, mas hoje tornou algo muito, muito usual para a gente, na organização, trabalhar com métodos ágeis. Métodos ágeis, você trabalha com sprints, né, com períodos aí de 15 dias, e aí você tem as entregas para fazer conforme os dias vão passando, e é assim que a gente vai tornando isso cada vez mais ágil. E quando eu falo de metodologia ágil, eu falo também de não ser perfeito da primeira vez, né? E sim o mínimo viável, o MVP, o mínimo que você precisa para que o cliente fique satisfeito a princípio e depois consiga os learning lessons, né? O que você aprendeu, o que você pode aprimorar para então entregar. Isso tem muito, muito a ver, sim, com o aprendizado contínuo. E não só em métodos ágeis, mas sim em tecnologias. A gente tem que estar preparado para aprender novas ferramentas todos os dias. Então, é um framework que surge que eu tenho que aprender. Não precisa ser técnico em informática, em tecnologia para isso, mas tem que ter aquela habilidade, aquela agilidade de pegar fácil onde o botão vai, onde ele leva, né? E como é que faz tudo isso. Isso é importante, isso e cada vez mais tem sido exigido. Eu falo por mim, eu entro em frameworks novos praticamente toda semana. Criatividade. A segunda é criatividade. A criatividade, ela já pensava-se que não ia ser substituída por inteligência artificial, e ela já está sendo, né? Mas você ser criativo, e para isso é importante ter hobbies, e eu já falo isso em outros vídeos, é muito importante ter hobbies, porque torna a gente mais criativo, para adaptar. Eu acho que a criatividade aí é mais em adaptação de você mudar a sua carreira, de você, de repente, trabalhar com algo que tem relação e mudou um pouco. Você estar sempre fazendo a operação e, de repente, agora você tem que mudar de lado. E isso parece que é longe da realidade, mas cada vez mais tem estado próximo. A gente tem que observar isso e ter habilidade para isso, né? Letramento tecnológico, essa palavra é muito legal, porque, como eu falei, a gente não precisa aprender a codificar, ter linguagem de programação e tudo mais, mas a gente precisa saber que a informação vem de algum lugar e ela precisa de um ID, né, de uma comunicação comum para ir para outro lugar. Então, quais são as, as informações chaves, né, information, que precisa preciso que o número da minha invoice vá até a contabilidade e eu não quero ficar repetindo toda vez que eu vou fazer um e-mail, alguma coisa. Então, tem algum letramento tecnológico que eu consigo fazer um RPA, alguma inteligência artificial aí, um machine learning, né? Que dá para fazer isso, para que eu não fique repetindo o número da invoice quando eu vou fechar câmbio, por exemplo. Né? Isso cada vez continua. E continua. Você se colocar no lugar do outro, entender
que às vezes ele não está bem e que você pode pegar um pouco mais leve, ou de repente você pode pegar um pouco mais pesado com essa pessoa, principalmente se você é gerente, né, se você lida com pessoas, é muito importante. E entender também até onde vai o limite do seu funcionário. Isso é tá, eu posso exigir um pouco mais, Sandra? Posso ir exigindo um pouco mais, mas muitas vezes é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que você vai puxando hoje, aí amanhã, né? É o morde e assopra que eu costumo falar. Primeiro você puxa, depois você dá um desconto. Isso é importante para que a própria pessoa, do outro lado, comece a ter aquele raciocínio analítico e a opinião dela ser mais crítica com ela mesma, que muitas vezes ela não é. E a empatia faz isso. A empatia cria no outro essa possibilidade de você analisar de outras maneiras. Bom, autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar com as situações. E de conflitos, eu estou falando. Que o nosso trabalho não é simplesmente igualista o mundo das maravilhas, né? É lidar com conflitos, é lidar com pessoas e diferentes conflitos que as pessoas também, né? E muitas vezes eu tenho que dar um resultado, e para isso eu tenho que bater de frente aí com algumas situações. Como é que eu posso fazer isso de maneira mais inteligente? Autorregulação, o autoconhecimento, como eu lido com as emoções é importante. E para isso eu preciso entender as emoções do outro, né? Ela tem raiva, ela tem medo, por que ela está agindo dessa maneira? É por ego, é por medo, é por raiva? E são as emoções primitivas que eu estou falando. Eu não estou falando de nada muito exacerbado, não. São emoções que todo mundo tem, e é nisso que as pessoas muitas vezes levam a reação, e você precisa entender por que a pessoa teve essa reação. E lidar com essas reações diferentes, né? No momento de raiva, como eu lido? Eu vou com mais raiva, eu vou com mais agressividade? Não. Eu dou um step back, e falo: olha, acho que esse momento não é o melhor momento para conversar. Estou dando só um exemplo aí de raiva, mas tem muito medo, né? A gente reage a situações de conflito por medo, por insegurança. Então, isso é importante a gente ter essa maturidade, esse o que faz você ser protagonista de você mesmo. Por quê? Porque se você está prestando atenção em tudo que está acontecendo, seja numa reunião, você percebe o que o outro precisa, identifique-se com esse problema que o outro está tendo e, e faça perguntas certas no momento certo. A impressão que fica de você é que você realmente é proativo, é protagonista de você mesmo e você tem comprometimento. Eu acho que essa palavra é a palavra quando a gente fala de escuta ativa. É que você é comprometida com o trabalho em equipe, você é comprometido com a situação. Mas a situação não é porque eu vou me beneficiar, e sim porque é o resultado da organização, né? O resultado como um todo. Olha que interessante é isso. Isso muda um pouquinho a sua forma, tanto de dar opiniões, como também de, de tomar essas decisões quando você gerencia. Né? Então, essa semana pensa nisso. Essa semana.